Bom dia. É o grupo que tem por componentes aí a Yasmin, Junin Gláucia, eu, Maria Amanda e Samira ficou responsável por falar sobre poluição e meio ambiente, geração, tratamento e mitigação, tudo aí no contexto agropecuário. Bom, introduzindo aí um pouco sobre o assunto, poluição, ela é definida como a degradação do meio ambiente que ocorre por meio de alterações químicas ou físicas devido, por exemplo, ao lançamento de substâncias no ambiente. É a introdução na natureza dessas substâncias nocivas aí à saúde humana e de animais, e à própria saúde do ambiente, e altera de forma significativa o equilíbrio dos ecossistemas. Tá ligada aí às ações antrópicas pela descarga de diversos materiais aí no ambiente, promovendo aí sua degradação. Falando agora um pouquinho sobre a agropecuária, ela é o conjunto das atividades ligadas à agricultura e à pecuária, apresenta grande importância para a humanidade e para a economia, visto que sua produção é destinada ao consumo humano e para a venda de dos produtos obtidos. No entanto, há aí alguns problemas ambientais que estão sendo desencadeados em virtude da expansão agropecuária e da utilização de métodos para o cultivo e a criação de animais que são prejudiciais ao ambiente. Pronto. Bom, alguns dos impactos ambientais que a gente vai ter, eu vou citar alguns aqui agora. O primeiro deles é o desmatamento, que também é conhecido como desflorestamento, que na maioria das vezes acontece com objetivos econômicos. E é uma prática muito comum para a realização da agropecuária, até porque não se planta e nem se cria em áreas florestadas. Na pecuária, por exemplo, o gado criado para a produção de carne em larga escala necessita de espaço para pastagem e, por isso, grandes áreas precisam ser desmatadas para acolher esses animais. Já no caso da agricultura, para que uma área se torne apta ao plantio em larga escala, os agricultores eles precisam primeiro limpar a área, que significa destruir e derrubar as árvores, o que acaba prejudicando diretamente o ecossistema local e também contribui para o aquecimento global. Outro fator é a mecanização agrícola, que não favorece muito o produtor rural, desde a preparação do solo até a colheita, né, porque trouxe agilidade à produção, reduziu muito a necessidade da mão de obra, além de obter um significativo aumento na produtividade. Porém, para a utilização desses maquinários, né, é preciso queimar combustíveis fósseis, como óleo diesel, o que acaba prejudicando a qualidade do ar e aumentando a poluição atmosférica. Outro fator é a utilização de agrotóxicos, né, que são destinados à eliminação de insetos nas plantações. Porém, o uso indevido pode levar à contaminação, tanto da água quanto do solo. Como? Porque quando uma lavoura recebe água da chuva, ou quando ela é irrigada, os pesticidas que são hidrossolúveis, né, que são aqueles que são solúveis em água, podem alcançar córregos, rios e lagos, através do escoamento dos produtos químicos que provêm das plantas tratadas e do solo contaminado, né, ocorrendo assim a poluição. Em consequência disso tudo que eu citei, a gente vai ter também um outro impacto, que é a redução da biodiversidade, né, que é a redução ou desaparecimento da variedade de seres vivos que habitam a Terra. No caso do desmatamento, né, ele provoca a extinção de espécies de animais e vegetais, porque na maioria das vezes, infelizmente, não há o reflorestamento e muitos animais acabam perdendo seu habitat natural. No caso dos agrotóxicos, os que são em spray, por exemplo, eles podem volatilizar e serem carregados para outras áreas, assim também como as pulverizações que são feitas por aviões, né, que acabam atingindo áreas vizinhas e contaminando o ar e o solo, e até mesmo matando animais e plantas, mesmo que esses estejam longe da área tratada. Bem, continuando aí com os impactos ambientais, existe também aí a degradação do solo.
no solo contém mais ou menos 25% da biodiversidade do planeta. E as principais ameaças a ele, no caso, seria aí a perda de matéria orgânica, que está diretamente ligada ao desmatamento. E essa perda de matéria orgânica, ela pode ocasionar a erosão nos solos, como vemos na imagem ao lado. Também é prejudicial a contaminação dele por uso de agrotóxico ou a adubação incorreta. Mas o que também inviabiliza ele é a falta de adubação, a reposição de nutrientes, porque muitos produtores, eles utilizam o solo, mas eles não repõem esses nutrientes que o solo necessita, né, que foi sugado. E isso, a longo prazo, pode trazer danos permanentes, como a desertificação da área. Bem, entrando agora em geração de dejetos, né? Os dejetos, eles são basicamente resíduos, que são compostos aí por fezes de animais, né? Urina, água usada para limpeza ou desperdiçada, né? Nesse meio, restos de ração e entre outros. E esses dejetos, quando eles não são manejados, eles afetam diretamente o solo e a água. Trazendo aí um exemplo mais específico, seria aí a suinocultura, que apesar de ter uma importância muito grande socioeconômica por gerar emprego e renda, né, aos produtores, possui aí um elevado consumo de água. Nós podemos ver aí na tabela ao lado que um animal por dia consome em média 73 litros de água, e o volume de dejetos que ele produz é cerca de 47 litros, né? E como são muitos dejetos, o manejo incorreto pode trazer aí impactos ambientais, afetando aí a biodiversidade dos rios, por exemplo, porque a maioria desses dejetos, quando eles não são tratados da maneira correta, eles são jogados no rio. E isso pode ocorrer na morte de peixes e também toxicidade nas plantas que ficam ali ao redor. Além da emissão de componentes poluentes, como os metais pesados, e a proliferação de macro e micro-organismos que causadores de doenças, que seriam as verminoses, alergia, hepatite. Lembrando que essa geração de dejetos não é exclusiva da suinocultura, só foi um exemplo. Trazendo aí mais outro exemplo, a criação de bovinos, né, que a produção diária desses dejetos chega aí a 30 quilos por espécie, né, por indivíduo. Para reduzir os impactos, os produtores têm disponível, com a tecnologia atual, um leque de alternativas técnicas e manejos que melhoram a produtividade e contribuem da sustentabilidade, como, por exemplo, a recuperação das pastagens degradadas, que existem manejos adequados, como a integração lavoura-pecuária, a recomposição da fertilidade do solo, a ressemeadura de plantas forrageiras, a calagem e a fertilização nitrogenada, que vai recuperar o solo e, com o passar dos anos, aumentar a sua matéria orgânica e a cobertura vegetal da área, garantindo o melhor aproveitamento da água, evitando possibilidades de erosão e compactação. Pode-se utilizar também a integração lavoura-pecuária-floresta, que é um método de produção que utiliza os princípios da sustentabilidade, permitindo a produção na mesma área de grãos, carne, leite, fibras, energias e madeira, podendo ser consorciados ou rotacionados. Esse sistema preserva os ecossistemas naturais e reduz a emissão de gases de efeito estufa, além de recuperar áreas degradadas e diminuir a necessidade de desmatamento de novas áreas. Também temos aí o cultivo de florestas plantadas, como aqui no Brasil nós temos de eucalipto. A cobertura vegetal recupera áreas degradadas, contribui para o abastecimento dos recursos hídricos e preserva o habitat natural para a fauna e flora nativa.
São árvores que alinham a produtividade, equilíbrio de ecossistemas e a melhoria ambiental das comunidades. É uma produção de matéria-prima de fonte renovável, realizado com a menor movimentação dos e o menor número de intervenção, o controle de plantas daninhas, pragas e doenças. Assim, o impacto ambiental é praticamente nulo. Outro exemplo é o plantio direto, que se popularizou por manipular o solo de maneira mínima, amenizando os efeitos da erosão e reter mais umidade, o que significa maior equilíbrio da temperatura do solo, menor gasto com a produção, menor emissão de gases de efeito estufa e menor uso de combustíveis fósseis. Outro exemplo é o tratamento de dejetos animais, que é feito com biodigestor, aí o biogás, que é utilizado para a geração de energia elétrica, e a compostagem, produz um composto orgânico que pode ser utilizado como fertilizante orgânico, que vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como o metano, e reduz também o uso de fertilizantes industrializados. Bom, falando agora aí um pouquinho sobre as políticas governamentais, nessas últimas décadas, as políticas públicas privilegiaram o modelo de desenvolvimento rural calcado nos moldes da Revolução Verde. A sustentabilidade ambiental passou a constar explicitamente entre os objetivos gerais dos planos agrícolas e pecuários, conhecidos aí como PAPs. O destaque para a sustentabilidade ambiental foi dado principalmente através do incentivo à agricultura de baixo carbono e à agricultura orgânica. Falando aí sobre a agricultura de baixo carbono, conhecida também aí como ABC, ela tem como objetivo promover a mitigação das emissões de gás de efeito estufa na agricultura e possibilitar a adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas. As principais metas do plano é relacionada aí à recuperação de pastagens degradadas, a implantação do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, conhecido aí como ILPF, e sistemas agroflorestais, que são os SAFs. A promoção do sistema de plantio direto, a promoção da fixação biológica de nitrogênio, em substituição aí ao uso de fertilizantes nitrogenados, e a expansão de áreas de florestas plantadas e ampliação no uso de tecnologias para tratamento de dejetos animais. Falando aí do Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica, chamado de Pró-Orgânico, ele iniciou aí no ano 2003 e teve como objetivo aumentar a oferta de produtos orgânicos no Brasil através do estímulo de crescimento desse segmento do agronegócio, e executar ações que passam pelo desenvolvimento e capacitação organizacional e tecnológica do mercado orgânico. A gente vai ter também o Pronaf, que tem como objetivo financiar os projetos individuais e coletivos que geram renda a agricultores e assentados de reforma agrária, e ajudar também aí na conservação do ambiente. E, por último, a gente vai ter aí o Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, que é conhecido também como o novo Código Florestal, que institui dois importantes instrumentos para a regulação do uso da terra no Brasil, que é aí, por exemplo, a Área de Preservação Permanente, são as APPs, e também a Área de Reserva Legal. Essas são nossas referências. Muito obrigada pela atenção.